acudiu Jesus, né? Ou seja, foi ao socorro de Nicodemos responder a dúvida dele. Só que Jesus disse o seguinte no 10: tu és mestre em Israel. O que é mestre? O que é a palavra mestre? Inclusive, é um dos dons do Espírito. Quando você se converte, quando uma pessoa chega na igreja, meu irmão, e diz, eu creio, ou ela ouve ali aquela pregação e é tocada pelo Espírito Santo, nem ela sabe o que ela vai se tornar na mão de Deus. Tu acha que o apóstolo Paulo sabia o que iria se tornar na mão de Deus? Quando ele foi cego, indo para Damasco. Tu acha que o apóstolo Paulo sabia que ia ser o apóstolo dos gentios, o grande apóstolo, o grande homem que ele foi e é até hoje? Eu lembrei agora, eu já contei para vocês aqui alguma vez, ou na oração, existe um pregador que é chamado o apóstolo Paulo da modernidade. Não por ser apóstolo ou querer ser apóstolo, ele nunca quis, nem foi chamado disso, mas no sentido de pregador. Existe grande número de estudiosos que consideram Charles Spurgeon o maior pregador que já viveu desde o apóstolo Paulo. E como é que foi a conversão de Charles Spurgeon? Como foi que ele entendeu que ele tinha um dono chamado Jesus Cristo? Que até então ele era um jovem normal, como outro qualquer, pecador. Talvez não sei o que ele fazia antes, não sei o que ele pensava sobre Deus. Talvez nem cresce, não sei. Mas teve um dia que no culto, naquela igreja lá na Europa, uma igreja pequena, estilo essa aqui, porque lá não existia essa história de igrejas com 1.500, 1.000, 2.000, 5.000 membros, eram igrejas, comunidades, que todos se conheciam, como nós fazemos aqui. E um dia de muita chuva e frio naquela localidade, o pastor não foi para o culto. A congregação não foi ao culto, tinha 3, 4 pessoas que foram ao culto. Só quem foi ao culto daquele ministério naquele dia foram essas 3, 4, 5 ou 6 pessoas. Foi um diácono, que eu não lembro o nome dele. E o diácono ficou ali aguardando o horário do culto começar, e chegou o horário do culto, e ele, e agora, cadê o pastor, Alguém chegou para o diácono e disse, vai pregar. Ele, eu sou diácono, eu não sou nem presbítero, eu não sou pastor, eu não posso pregar. Vai pregar, só tem tu, vai tu mesmo, vai pregar. E aquele diácono disse, deve ter orado, né, antes, com certeza, e foi pregar, meu irmão. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, frio e chuvoso, que não tinha ninguém na igreja, 3, 4 gatos pingados, tinha um jovenzinho chamado Charles Spurgeon. E ele se converteu naquele culto. E foi o maior pregador depois do apóstolo Paulo. Então você não sabe, irmão, o que vai acontecer com você depois que você crê em Cristo. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o tempo que vai demorar a acontecer isso. Você não sabe qual a preparação que Deus vai fazer com você. Você não sabe que tipo de instrumento você vai ser na mão de Deus. Aquele jovem diácono foi um instrumento usado por Deus para pregar uma palavra que converteu o maior pregador depois do apóstolo Paulo. Já pensou nisso? E depois aquele jovenzinho que se converteu ali escreveu estudos bíblicos sem igual, pegaram depois de muitos anos, escreveram essas pregações, são livros fenomenais. Então assim, você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe o que vai acontecer com você nas mãos de Cristo, mas uma coisa eu lhe garanto, algo vai acontecer. Você vai ser um instrumento, amém?